Salve, salve, galera, bom dia. Tranquilo? Professor André Fantoni na área. Estou esperando a galera entrar aí. Pedir desculpas aí pelos 5 minutos de atraso, aqueles problemas técnicos de última hora, que faz parte do dia a dia, né? Sejam bem-vindos aí ao canal da LAC Concursos, tá? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de legislação tributária, para você que quer ser fiscal do Mato Grosso, tá bom? De Mato Grosso, né? Já vamos começar, só esperar o pessoal entrando aí, como é que tá? Tá tranquilo? Isso. Tranquilo, então. Vamos lá. Pessoal, só para explicar um pouquinho, esse projeto aqui foi um projeto de uma parceria que a gente fez junto com a LAC Concursos, tá? Recebi muitas solicitações de pessoas querendo estudar para Cefaz Mato Grosso, né? Eu que sou auditor fiscal aqui do estado de Mato Grosso, resolvi fazer um curso online. Então, na verdade, essas aulas, a gente tem um encontro marcado quase todas as terças, né? Vai ter uma terça ou outra aí que a gente vai ter um compromisso e não vai poder estar presente, mas os cursos vão ser às terças-feiras, nesse mesmo horário, ao vivo aqui pelo canal do YouTube da LAC, tá? Tudo tranquilo? Ao vivo aqui pelo canal do YouTube da LAC, tá? E essa primeira aula, inclusive, ela vai ficar gravada para vocês. Conversei com o Luiz Antônio, vai ficar gravada. As demais não, você tem que assistir ao vivo, tá? E aí vocês podem interagir, mandar as dúvidas, a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Depois, no final dos módulos, aí a gente lança esse curso para vocês, para quem quiser adquirir e ter mais para frente, para poder estudar quantas vezes quiser. Só para a gente combinar nossa dinâmica de aula, eu vou dar a aula inteira, tá? Para que não quebre o raciocínio, para vocês que estão assistindo e para a gente aqui. E aí, podem mandar suas dúvidas à vontade no chat, o pessoal está ali já catalogando todas as dúvidas. E aí, ao final da aula, eu vou separar 20 a 30 minutinhos, dependendo da quantidade de questões, da quantidade de dúvidas, né? Para poder tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Aí a gente bate papo no final sobre os questionamentos que vocês mandarem no nosso bate-papo. Valeu, galera? Tranquilo? Então tá, vamos lá, começar aqui. Então, bem-vindos aí ao nosso maravilhoso mundo da legislação tributária do estado de Mato Grosso, né? A gente sabe que a legislação tributária do estado de Mato Grosso, ela é composta pelo arcabouço lá do ICMS, né? Do IPVA e do TCD, são os 3 tributos, os 3 impostos de competência estadual, e nós vamos começar pelo mais querido e mais charmoso do Brasil, o imposto de maior arrecadação, maior impacto e de maior peso na prova de vocês, que é o nosso querido ICMS, tá bom? Vamos lá, antes de mais nada, tá? Gosto de deixar aí os nossos contatos, para que você não tenha, eu quero tirar dúvida, eu não consigo achar. Professor, cara, não tem como não achar, nem se você não quiser achar, você vai esbarrar comigo em algum lugar e vai achar. Tá? Então tem o meu e-mail, você pode mandar e-mail, tem um site agora aí, ó, só para receber as demandas de vocês e disponibilizar material, tá bom? O meu Instagram, Facebook, canal do YouTube, segue lá, aperta o sininho, que sempre que eu fizer um vídeo, estou postando dicas agora para vocês recebem a notificação, tá? Temos um grupo no Telegram, em que a gente faz enquete também diárias, solto matérias, divulgo as lives que a gente vai fazer, as aulas, tá bom? E ainda tem o WhatsApp, só que isso aqui é mais restrito, é caso de véspera de edital só, viu? Tá bom? Mas tá aí, cara, tem como entrar em contato de qualquer forma para a gente poder sanar as dúvidas de vocês o mais rápido possível. Fica aí a parte motivacional, essa aqui é a futura casa de vocês, que depender de mim e da LAC, vocês estarão lá dentro no próximo concurso, tá ok? Essa é a nossa Secretaria de Fazenda, que sirva de inspiração, coloca como quadro aí, onde você for estudar, printa isso aqui, coloca como quadro, que isso aqui realmente é algo que motiva demais. Beleza? E aí vou deixar as coisas... Vou fazer uma breve introdução, galera, tá? Só para a gente falar o que é o ICMS e depois eu já vou entrar direto na nossa lei ordinária do Estado, tá bom? Então, professor, eu nunca vi ICMS na vida. Tem como aprender pela lei ordinária do Estado? Tem. Tem porque eu vou explicar o passo a passo, vou interpretar cada artigo da lei com vocês, tá? Só que antes disso eu preciso fazer uma introduçãozinha. Eu não vou dar a Constituição Federal aqui, não vou falar da Lei Candir agora, tá? Eu vou falar direto da Lei Ordinária do Estado de Mato Grosso. Mas antes é necessário que a gente faça um parêntese, tá? Só para a gente entender como é que funciona esse lance de imposto aí, esse lance de tributário. Então, quando a gente fala em relação jurídico-tributária, tá? Eu faço aqui uma linha do tempo, só para a gente entender bem como é que funciona,
tá? Da onde surge esse imposto? Por que a gente vai ver o ICMS, seus fatos geradores, sua regra matriz de incidência? Tá? Ela surge o seguinte: ocorre no mundo um fato jurídico qualquer, acordar, beber água, né, comer, se alimentar, se vestir. É um fato jurídico, acontece no mundo. E aí, quando esse fato jurídico ele é tipificado numa lei, aí a gente fala lei, no caso dos tributos estaduais, em sentido estrito, tá? E uma lei ordinária. Se for nos casos dos tributos federais, a MP serve, né? E alguns que a Constituição determina são por lei complementar. Mas no caso do ICMS, do IPVA e do TCD, sempre lei ordinária, tá? Então, quando a lei fala que aquele fato jurídico é uma hipótese de incidência, ou seja, uma hipótese que incida o imposto, a gente fala que aquele fato jurídico, ele na verdade é um fato gerador do tributo. É um fato gerador da obrigação tributária, tá? Então, o fato gerador, a obrigação tributária, ela nasce com a ocorrência do fato gerador. No caso do ICMS, vamos dar um exemplo aqui, importação, por exemplo. Importação é um fato gerador. Então, a partir do momento que o contribuinte ele importa uma mercadoria, um bem, um produto qualquer, ele pratica o fato gerador do ICMS. Nasce para ele uma obrigação tributária, tá ok? Circulação de mercadoria. A partir do momento que a loja vai lá e vende um iPhone para o consumidor final, ela pratica um fato gerador, que foi a saída de uma mercadoria, tá, para terceiros. Houve uma troca de titularidade aí nesse caso. Tá? A gente vai ver daqui a pouco na lei do ICMS todas as hipóteses de incidência do imposto no estado de Mato Grosso. Tá? Você deve ter um material aí que você baixou no link, certo? Se você não baixou, entre em contato com a gente que depois eu envio. Mas todos esses slides aqui estão disponíveis para você ir acompanhando as aulas. Tá ok? Então, como eu falei, esse fato gerador, ele faz surgir a chamada obrigação tributária. Vou falar isso aqui de forma bem resumida, que isso aqui é direito tributário, tá? Só para a gente poder introduzir o ICMS. A obrigação tributária, ela pode ser uma obrigação principal, quando ela se refere ao pagamento do imposto, tá? E ela pode ser também uma obrigação acessória, que se refere a fazer ou não fazer alguma coisa. No caso do ICMS, a principal obrigação acessória que a gente tem seria emitir nota fiscal, escriturar os livros fiscais, o SPED fiscal, certo? Então, a gente pode ter a obrigação de pagar ou de fazer. Inclusive, né? Geralmente, as duas nascem juntos. O contribuinte ele vai lá praticar um fato gerador, ele é obrigado a emitir a nota fiscal e também fica obrigado a pagar o imposto devido, tá? Conforme for apurado depois. Tá? E nessa obrigação tributária, eu tenho dois agentes, né? O sujeito ativo da obrigação, que é quem tem o direito de exigir o cumprimento dessa obrigação, que no caso é o Estado, é o ente que detém a competência constitucional para legislar, exigir, criar o tributo, no caso aqui, nosso caso, o Estado de Mato Grosso, e tem, de outro lado aqui, o sujeito passivo. O sujeito passivo é quem está sujeito, né, às obrigações tributárias impostas pelo fisco, pelo Estado. E aí, quando eu falo de sujeito passivo, gente, sujeito passivo, eu tenho aqui sujeito passivo, que a gente chama de direto, que é o famoso contribuinte, aquele que pratica o fato gerador do imposto, certo? Aquele que tem relação direta com a causa. Mas eu também posso ter um sujeito passivo indireto, que é que a gente chama de responsável. O exemplo mais comum que a gente vai ver aqui na legislação é o substituto tributário, responsável por substituição. Ou seja, é aquele que não praticou aquele fato gerador, mas a lei, sempre a lei, responsabilidade tributária sempre tem que ser através de lei, certo? A lei determinou que aquele camarada é que vai ter a obrigação de recolher o imposto aos cofres públicos, tá bom? Legalmente falando. Então, ocorreu, olha só quanta coisa ocorre quando você pratica um fato jurídico. Acordar. Não, acordar não vale, né, patrão? Porque acordar não é fato gerador do imposto. Mas importei a mercadoria. A lei tipificou a importação como sendo uma hipótese de incidência. Então, isso é um fato que gera a obrigação tributária, é um fato gerador do ICMS, certo? Com a prática desse fato gerador, nasce com ela a obrigação tributária do sujeito passivo para com
o sujeito ativo, que é o fisco, a fazenda pública, certo? Essa obrigação tributária, ela é, né, do tipo principal e acessória. Se for para pagar o tributo, é obrigação principal. Se for, por exemplo, para emitir a nota fiscal, uma obrigação acessória, tá bom? Que tem que ser cumprida pelo sujeito passivo, seja ele o contribuinte ou o responsável por esse pagamento, tá bom? Então, é daí que surge essa parte da tributação. Beleza. A partir do momento em que ocorre fato gerador, via de regra, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que é o caso do ICMS, o fisco tem um prazo de 5 anos, para quê? Para constituir esse crédito, para formalizar essa obrigação. É óbvio que a obrigação de pagar o imposto, ele ocorre desde o nascimento do fato gerador. Mas tem aquele contribuinte que esquece, né? E aí o fisco tem que lembrar ele, mandar uma cartinha para casa dele, falar: oi, tudo bem, lembra de mim? Você está me devendo. Qual é o prazo? O fisco pode cobrar ele quando quiser na vida? Ah, acordei hoje de mau humor, vou cobrar. Não, vai cobrar dentro do prazo de 5 anos, que é o prazo que a gente chama de decadencial. Se o fisco não cobrar em 5 anos, aquele crédito, aquele direito que o fisco tem, caduca, tá? Decai. E aí, dentro do prazo de 5 anos, o fisco tem para fazer o quê? Para constituir o crédito tributário, tá? É fazer a atividade que a gente mais gosta, né, lá dentro da secretaria, do lançamento. Você lançar o crédito tributário quer dizer materializar a obrigação, formalizar aquela obrigação tributária. Tá ok? Aí esse crédito tributário vai ser dado ciência ao contribuinte, ele pode concordar e pagar o imposto, e aí extingue o crédito tributário, está lá no CTN, né? Causa de extinção do crédito tributário é o pagamento. O contribuinte pode receber essa NAI, né, esse auto de infração, esse crédito tributário, olhar para ele e falar assim: não concordo, o fisco está aloprando comigo, e aí ele tem o direito de, em 30 dias, entrar com recurso administrativo, ou mesmo judicial, né? Mas ele tem o direito de impugnar aquele crédito tributário, e aí te começa o processo administrativo tributário, que é um outro módulo que a gente vai ver mais à frente, depois do ICMS, tá bom? Ou ele tem a prerrogativa de não fazer nada. Olhei e falei assim: isso não vai dar em nada, eu não acredito que o fisco seja tão eficaz em cobrar, daqui a pouco ele esquece de mim, e aí o fisco pode até encaminhar esse crédito tributário para inscrição em dívida ativa. Então a gente manda isso aqui lá para a PGE, né, para inscrever em dívida ativa, para que seja iniciada uma execução fiscal contra ele. Pode indispor dos bens dele, do patrimônio, pode ter a penhora online nas contas dele, no Bacen, Jude. Nossa, pode ter uma série de saquinhos de maldade que o fisco pode fazer. Na verdade, aqui já não é mais o fisco, né? A partir do momento que escreve dívida ativa, é a Procuradoria-Geral do Estado em que faz essa cobrança. Até aqui, cobrança administrativa, tá? A partir da inscrição em dívida ativa, a cobrança já é judicial pela PGE, tá? Já é execução fiscal. A partir do momento que o fisco constitui esse crédito, ele tem ainda também mais 5 anos para cobrar antes de querer inscrever em dívida ativa. Ah, e se o fisco quiser inscrever antes, Antônio? Pode. Não pode inscrever depois, porque se passar 5 anos, aí essa pretensão do fisco, ela está, ó, prescrita. Ela é alcançada pela prescrição. Tá? Então, é muito importante também você, no seu estudo, não confundir o Instituto da Decadência com o Instituto da Prescrição. Decadência porque os dois têm 5 anos, né? Mas decadência é o prazo que o fisco tem para materializar a obrigação tributária, para constituir o crédito. A partir do momento que o crédito já foi constituído, aí passa a contar um prazo prescricional para o fisco efetuar aquela cobrança, tá? A gente vai ver mais à frente, mas cuidado, tem uma súmula, né, do STJ, na verdade tem 2, né? É a súmula 436 e a 360, que a gente vai trabalhar depois, tá? Inclusive que ela fala o seguinte, que os tributos que são sujeitos ao lançamento por homologação, onde há a declaração do sujeito passivo, que é o caso do ICMS, tá? Ele dispensa o lançamento. Então, por exemplo, o contribuinte praticou esse fato gerador, aí ele foi lá no livro fiscal dele e informou o fisco, ele declarou no SPED lá que ele deve aquele valor, ele só não pagou. Gente, a partir do momento que o contribuinte declara aquele valor ao fisco, constituído está o crédito. É o chamado autolançamento, que a doutrina classifica dessa forma. Apesar de eu não concordar muito,
mas quem sou eu, né? Porque o lançamento é atividade privativa do auditor fiscal. Mas existe esse auto-lançamento, quando o contribuinte vai lá e declara quanto ele deve, espontaneamente. A partir desse momento, considera-se que o tributo foi lançado, já está materializada a obrigação tributária. E aí, a partir dessa entrega da declaração, começa a correr o prazo prescricional quanto à cobrança do ICMS. Tá ok? Mas isso é mais um direito tributário. Conforme a gente for vendo essas disposições aqui, eu vou aprofundando um pouco mais esse dispositivo. Tá bom, galera? Por enquanto tá tranquilo? Então essa aqui era a nossa introdução, aí só para a gente poder não ficar perdido, não entrar de cabeça assim, no ICMS, sem saber o que está falando. Eu preciso falar para vocês também, só apagar aqui, existem alguns princípios, né? Princípios são o quê, gente? Princípios são limitações ao poder de tributar, estão previstos na Constituição, ou algumas regras, alguns postulados que versam sobre aquele imposto. Na verdade, eu tenho vários princípios do direito tributário que são aplicáveis ao ICMS, mas eu não vou falar deles agora, porque isso é matéria de direito tributário, mas eu preciso sim falar para vocês de alguns princípios que são específicos do ICMS, tá? E são dois. Eles estão lá no 155 da Constituição. O primeiro e o mais importante dele, que você tem que entender, nós vamos trabalhar com ele até a última aula que a gente for falar de ICMS, tá? E eu garanto que ao final desse módulo aqui, não sei se você vai sair apaixonado pelo ICMS, mas mais simpático eu tenho certeza que você vai achar ele, tá? É o princípio da não cumulatividade. É aquele princípio que tende a evitar o efeito cascata do imposto. Tem gente cobrar imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, né, que seria um absurdo. O ICMS, como é um imposto plurifásico, ou seja, ele incide em várias cadeias de circulação. Imagina uma mercadoria, vou imaginar aqui, ó, a roupa que vocês estão usando. Né? Espero que não tenha ninguém assistindo esse vídeo aqui pelado, né? Eu, por exemplo, estou de roupa aqui. Então, imagina uma camiseta dessa aqui. Olha só, eu tenho o algodão, que é plantado pelo produtor rural, certo? Ele é extraído do produtor rural, ele passa por um silo, né, para separar o caroço do algodão, ele passa por um beneficiamento, um armazém. Depois desse armazém, ele passa a ser semi-elaborado, ele vai para uma indústria de tecidos, que vai transformar aquele algodão em pano, tecido, certo? Dessa indústria de tecidos, ela pode ir para uma fábrica qualquer que vai transformar esse tecido em camisetas, certo? Dessa fábrica pode sair camisetas que vão para um atacadista, ou para um varejista, ou para uma loja do shopping mais próximo de você, né? E que depois vai ser adquirida por você, consumidor final. Olha só, nessa cadeia eu passei por 5 agentes. Esse produto foi transformado 3 vezes. Então é uma cadeia de circulação. E o imposto incide em todas as etapas? Incide, só que de forma não cumulativa. Essa que é a diferença. Então, olha só, é um princípio obrigatório. Primeira coisa que você tem que saber. Obrigatório, porque a Constituição fala o seguinte, o ICMS será não cumulativo. Ó, será não cumulativo. Diferente da seletividade que a gente vai ver daqui a pouco, que fala, ó, poderá ser. Então, já repare a primeira diferença. A não cumulatividade é um princípio obrigatório do ICMS. Será não cumulativo. Que é isso, Fantônio? Eu vou ter que compensar o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço, tá? Com o montante cobrado nas anteriores, neste ou em outro estado, ou DF. Quando a gente fala estado, a gente inclui sempre o DF, tá? Estou falando dos estados da federação. O Distrito Federal sempre está nesse bolo aí, beleza? Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático para vocês. Primeiro eu quero que você saiba, só por enquanto, que o princípio da não cumulatividade, ele é obrigatório para o ICMS. Ou seja, há um mecanismo de compensação, tá? A gente chama de débito e crédito. Sempre que o contribuinte ele compra uma mercadoria, ele tem direito a se creditar do ICMS pago pelo vendedor na operação anterior. Sempre que ele vende uma mercadoria, gera para ele um débito do imposto a pagar. E como é que ele vai pagar esse imposto? Ora, o débito gerado pelas saídas, menos o crédito que ele tem direito de se aproveitar pelas entradas, pelas compras. Então, o contribuinte foi lá, comprou a mercadoria, ele vai receber a nota fiscal, obrigação acessória de qualquer contribuinte, né? Vai pegar essa nota fiscal, vai escriturar no livro de entrada. Hoje em dia o livro é digital, é o SPED, Sistema Público de Escrituração
escrituração digital, tá? Aí dentro dela tem um módulo chamado Escrituração Fiscal Digital, EFD. Ele vai escriturar num bloco de entradas aquela nota fiscal de aquisição. Isso vai gerar um crédito para ele. Quando ele vender, ele é obrigado a emitir nota fiscal. Então, ele vai pegar essa nota fiscal que ele emitiu, vai escriturar no bloco de saída, no registro de saída do SPED, da EFD, e vai gerar para ele um débito. Ao final do período, que do ICMS, o período de apuração é mensal, ao final do período ele vai pegar todos os débitos, todos os créditos, vai confrontar um com o outro, débito menos crédito. Se o débito for maior que o crédito, ele é obrigado a pagar ao fisco. Se ele tiver crédito maior que o débito, aí ele não paga nada e ainda pode transportar esse crédito para o mês seguinte, né? Durante 5 anos ele pode usar esse crédito aí, tá bom? E o segundo princípio é o princípio da seletividade. Também extremamente importante, apesar de ser facultativo, ele é exercido por diversas mercadorias no estado de Mato Grosso. E quando a gente for ver as alíquotas, eu vou mostrar para vocês como é que essa seletividade atua. Tá? Então, o ICMS ele poderá ser seletivo em função da essencialidade da mercadoria. Qual é a pegada aqui, gente? Quanto mais essencial for um produto para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, menor é a carga tributária que deve incidir sobre ele. E ao contrário, né? Quanto mais supérfluo for um produto, maior a carga tributária sobre ele. Só se você for comparar aqui, no estado de Mato Grosso, por exemplo, os produtos a alíquota padrão do ICMS é 17%, tá? A alíquota da operação interna padrão. A gente tem algumas alíquotas acima, outras abaixo disso, né? Isso é a seletividade. Por exemplo, armas e munições aqui no estado são considerados mercadorias supérfluas. Então, a alíquota é de 35%. Tá? Já produtos da cesta básica, a alíquota é de 12%. Tá ok? Então, o legislador optou por exercer essa seletividade em algumas mercadorias aqui no estado. É obrigatório? Não. É facultativo. Mas ele existe de fato? Ele é aplicado? Ele é aplicado, conforme a essencialidade da mercadoria. E, infelizmente, gente, quem diz o que é essencial ou não somos nós. Não é o nosso bom senso, é o legislador, é o que está na lei. Eu, por exemplo, acho que cerveja é um bem essencial ao nosso dia a dia. Né? A gente está em Cuiabá, que faz 45 graus, tá? A cerveja seria um bem extremamente essencial. E a alíquota da cerveja, vocês vão ver, lá na frente, que a alíquota da cerveja é 25%, ou seja, acima da alíquota do refrigerante. O refrigerante engorda, dá celulite, não deixa a gente feliz, e a alíquota é 17%. A da cerveja é 25%. Tá? Se for cerveja artesanal, aí cai para 18%. Tá bom? Mas mesmo assim está muito alta ainda. Eu acho até que cerveja tinha que ser isento. Né? Tinha que ser isento. O ICMS é o imposto por dentro, gente. É o imposto por dentro. Não tem como separar, diferente dos Estados Unidos, que a gente tem lá o preço da mercadoria, aí está lá plus tax, né? É o price plus tax. Aqui não, aqui você quando compra um produto no Brasil, ele já vem embutido o ICMS por dentro. Você pode reparar, se você pegar uma taça de chopp, uma tulipa, para beber uma caneca de chopp, lá no finalzinho, que você vai beber aquele chopp lá no finalzinho, não fica um pouco amargo? Aquele finalzinho lá é o ICMS. Ou seja, 1/4 do teu chopp é o ICMS que está bebendo. Porque ele é 25% do valor, você pediu 1 litro de chopp, 250 ml lá que você bebeu foi só ICMS. Por isso que ele é um pouquinho amargo, desce mais quadrado, né? Não desce redondo. Mas a gente continua bebendo mesmo assim. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui de não cumulatividade. Isso aqui é um esqueminha gráfico que eu peguei emprestado com autorização do mestre Cláudio Borba. Não sei se vocês conhecem o monstro do direito tributário, está aqui o Borbinha aqui, né? Então eu peguei porque é bem didático, bem legal de entender. Eu pedi permissão e ele me emprestou o exemplo dele. Vamos supor, gente, que aqui, o professor Cláudio Borba está aqui, o endereço dele, tá? Quem quiser seguir, professor de direito tributário. Vamos supor que a alíquota do ICMS seja 10% aqui, uma operação interna. Então, eu tenho uma cadeia de operações aqui, ó, a mercadoria saindo de uma indústria, depois vai para uma fábrica, vai para o mercado e que vai para o Borbinha, consumidor final. Vamos supor que essa empresa A vende para a segunda empresa por R$1.000 a mercadoria. Essa empresa dá uma beneficiada nela e vende para o mercado por 1.300. Ora, o mercado, né? Comércio, ele vive de quê? Do lucro, do valor que ele agrega ao produto, a riqueza que ele gera sobre o produto para poder ter o lucro. Ele comprou por 1.300 e vende para nós, consumidores finais, por 1.700.
Beleza? Beleza. Como é que fica o lance do ICMS aqui? Olha, o ICMS tem uma alíquota de 10%, como foi dado aqui no nosso exemplo. A empresa que vendeu por R$1.000 vai pagar o quê? 10% sobre 1.000. Não tem nenhum crédito de entrada aqui, tá vendo? A questão não deu, então ele não tem nenhum crédito de entrada, ele vai ter um débito de ICMS o quê? 10% sobre 1.000, quanto é? De cabeça. Vai lá, faz de cabeça. Pum, R$100. Tranquilo, né? Essa empresa aqui, ó, ela vendeu por 1.300. ICMS é 10%. Qual vai ser o débito de ICMS gerado para ela? 10% de 1.300, pô, 130. Até aí não tem mistério, né? Só que aí já entra o quê? O princípio da não cumulatividade. Ela gerou um débito de 130, mas ela tem direito a um crédito, não tem? Qual é o valor do crédito que ela tem? O valor pago na etapa anterior. Então, olha só que interessante. Os R$100 que foi pago na etapa anterior, que é débito da empresa que vende, vira crédito para a empresa que compra. Então, ele só agregou quanto aqui, ó? R$300, né, de valor. O valor agregado, a riqueza gerada foi R$300. Então, efetivamente, ele vai pagar ICMS, o quê? 10% sobre os R$300. 30, ó, tá? Débito de 130, menos o crédito de 100, ele vai pagar efetivamente ao fisco só R$30. Tá entendendo isso aqui, gente? Isso aqui tem que entender, senão a gente não entende ICMS. E na terceira operação, a empresa vendeu por 1.700, a alíquota de 10%, então vai gerar um débito para ela de quanto? 10% de 1.700, 170. É isso que ela vai pagar ao fisco? Não. Por quê? Apesar de ela ter um débito de 170, ela vai ter um crédito de 130, ou seja, o débito da operação anterior é sempre o crédito da operação seguinte. Então, a gente faz a compensação, de fato, ela vai pagar quanto de ICMS? Ó, só 40. Débito de 170, menos o crédito de 130 da operação anterior, ela vai pagar 140 ao fisco, tá? Então, muito cuidado com isso na hora da tua prova, porque ele pode te perguntar qual é o valor total do ICMS a ser pago ao fisco, 100 mais 30 mais 40, ou quanto cada contribuinte pagou, contribuinte A, B ou C. Beleza? E aí você tem que usar a não cumulatividade aí. Tranquilo até agora? Beleza? Então, é só isso que a gente tem que saber de não cumulatividade. Sem isso aqui, a gente não consegue andar para frente. Tá? Então, gente, para que fique bem claro aí, ó, para fixar bem na cabeça, o ICMS, ele será não cumulativo, ele é obrigatório, tá? E ele também poderá ser seletivo, facultativo, tá? Os dois princípios específicos do ICMS, um é obrigatório, o outro é facultativo. Tamo junto? Beleza? Então tá. Primeira meia horinha de introdução. Vamos lá. Gente, a Constituição Federal, né, numa bela tarde de primavera, em 88, ela que instituiu a competência dos entes federativos para tratarem do ICMS. Né? Ela deu competência para que os estados instituam o ICMS. E ela determinou algumas matérias também que devem ser reguladas por lei complementar. A principal lei complementar, eu não vou dar ela aqui, só estou citando para vocês sabem o que existe, é a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, que ela estabelece normas gerais aplicáveis ao ICMS em todos os estados da federação. Então, qualquer estado que institui o ICMS, certo? Ele é obrigado, ele vai fazer isso por lei ordinária própria, mas ele é obrigado a respeitar o que está previsto na Lei Candir. Então, os estados pegam lá, a Lei Candir é como se fosse um esqueleto, a espinha dorsal do ICMS. Todo estado, quando vai instituir o ICMS, ele pega a Lei Candir como base e vai colocando suas particularidades, acrescentando ou explicando coisas. Nunca suprimindo o que a Lei Candir diz ou indo contra o que ela fala, tá bom? O que a Lei Candir traz para a gente de mais importante com relação ao ICMS? Ela traz a regra matriz de incidência tributária. Tá? O que é a regra matriz de incidência tributária? São os elementos, aqui, né? Os elementos que compõem o fato gerador do tributo. E é isso que a gente vai ver na nossa lei ordinária 7098, que é a lei do ICMS de Mato Grosso. A primeira coisa que a gente tem que ver, gente, é o elemento material do fato gerador. O que é isso, Antônio? O que é isso? Sobre o que incide o ICMS? Quais são as hipóteses de incidência? Quais são as hipóteses de não incidência? Tá? É o elemento material. Se a gente for fazer uma pergunta, vai falar o quê? Sobre o que incide, tá bom? A gente vai ver também depois o elemento temporal. Tá bom, eu já sei que incide sobre importação, mas quando
Em que momento nasce esse fato gerador? Quando o contribuinte compra a mercadoria, quando a mercadoria entra no estado, quando a mercadoria entra no estabelecimento, quando a mercadoria é desembaraçada. Em que momento nasce essa obrigação tributária? A partir de quando tá, o Estado pode me cobrar o imposto. Beleza? A partir do momento que você sabe qual é o fato gerador e quando nasce a obrigação tributária, bom, eu tenho que saber o quê? Quanto eu vou cobrar, o elemento dimensional. Então, para isso, nós vamos estudar aqui a formação da base de cálculo do ICMS e as alíquotas que se aplicam a cada produto. As alíquotas são aplicáveis por produto, certo? Depois eu vou ter que qualificar quem é o camarada que vai pagar isso aqui, o elemento pessoal, né? Quem vai pagar? Né, ó, o que, quando, quanto e quem. Quem é o responsável? Quem é o contribuinte? De quem que eu vou cobrar esse imposto, certo? E o elemento espacial é o local da operação, onde eu vou cobrar o imposto, certo? Para quem é devido esse ICMS? Imagina, o ICMS é um tributo interestadual, né? Que em Mato Grosso a gente vende para Goiás, compra de São Paulo, né? Exporta para a China. Então, qual é o local da operação daquele imposto, certo? Do tributo. Então, isso é o que compõe a nossa regra matriz de incidência tributária e é o que nós vamos ver na nossa lei do Estado de forma pormenorizada, item a item, eu vou explicar aqui e interpretar um por um com vocês, tá ok? Mas isso é o que está previsto na Lei Candir e os estados têm que obedecer e vão até um pouco além, tá bom? O que diz a Lei Candir, ó? O único artigo que a gente vai ver dela, beleza? Compete aos estados e ao DF instituir o ICMS. A gente está falando aqui ICMS, e quem é esse tal de ICMS, né, Fernando? Cara, esse tal de ICMS é o seguinte, ele tem um nome grandão, é o Imposto sobre Operações, daqui a pouco a gente vai entrar em cada detalhezinho dele, mas Imposto sobre Operações, tem que haver uma atividade mercantil, tá? Relativos à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Só desse slidezinho aqui, olha só, eu tenho que ter uma atividade mercantil, ou seja, tem que ter cunho econômico, mercância, tá? Tem que ter havido uma circulação, e a gente vai ver que eu tenho circulação tanto física como jurídica, e a jurídica é a que mais importa. A gente tem que ter troca de titularidade, grava esse nome. Para que haja uma hipótese de incidência do ICMS, é necessário que haja uma troca de titularidade. A mercadoria tem que circular juridicamente. Tem vezes que ela nem circula fisicamente, há só a troca de titularidade e ela já basta para que seja caracterizada o fato gerador, tá bom? De mercadoria. Ou seja, se eu vender a minha casa, eu não vou pagar ICMS, porque casa não é mercadoria. Casa é um bem, tá ok? Então há que se distinguir mercadorias de bens, beleza? Outro fato gerador. Então o primeiro está aqui, circulação de mercadoria. O outro, frete, famoso frete, o serviço de transporte, desde que ele seja interestadual ou intermunicipal. Tá? Se for dentro do próprio município, ele não é hipótese de incidência. Aí vai incidir sobre ele o ISS, o tributo do município. Serviço de comunicação, internet, TV a cabo, telefonia, serviço de comunicação, beleza? E a importação, que ele fala no final, ainda que as operações se iniciem no exterior. Então aqui eu já tenho 4 fatos geradores do ICMS, que daqui a pouco a gente vai trabalhar direitinho sobre eles. Mas o nome ICMS já nos remete a 4 fatos geradores, só de você saber o nome dele. Tá ok? É um palavrão, né? Melhor chamar de ICMS mesmo, a gente já tá bem íntimo aí. Ficar falando esse nome toda hora aqui vai gastar tempo. Tranquilo, gente? Então tá. Então, a partir de agora, a gente vai entrar. A lei que instituiu o ICMS no estado de Mato Grosso, tá? É a Lei 7098 de 98. E aí eu chamo muita atenção, porque tem materiais na praça, tem gente dando aula aí, e cuidado, porque essa lei ela sofreu atualização agora em 2020. Na verdade, no final do ano passado, 2019 e 2020, a gente teve uma mini reforma tributária no estado e essa lei ela sofreu algumas alterações, tá? Bem recentes, inclusive. Então, compare o seu material para saber se ele não está desatualizado.
Se é material de 2019, já está desatualizado. Se é de 2020, tem que ver se está atualizado com a última legislação. Aqui ele está atualizado, tá bom? Nos nossos cursos a gente sempre vai atualizar. Se durante o curso acontecer uma atualização, eu chamo, abro um parênteses, altero o material e aviso a vocês qual foi a alteração que ocorreu, tá bom? Está no momento de consolidação. Então, Lei 7098 é a nossa Bíblia, a partir de agora, para estudar ICMS. Ela é muito parecida, Antônio, eu estudo para outros estados, eu não estudo para Mato Grosso. Cara, 80% a 90% dela é igual em todos os estados, tá ok? Então, a espinha dorsal, como é feita pela Lei Candir, é tranquilo que você estude isso aqui e vai sempre ganhar conhecimento, tá bom? Agora, quando você for estudar para outro estado, aí você vai ver as alíquotas que mudam, umas isenções, tá, um detalhezinho ou outro. O que a gente vai ver aqui na nossa lei ordinária? O fato gerador, né? Hipótese de incidência em momento. Base de cálculo, vamos ver as alíquotas do ICMS que o Estado de Mato Grosso instituiu. Sujeição passiva, local, mecanismo de compensação, lançamento e pagamento, as obrigações acessórias que têm os contribuintes, a parte da fiscalização tributária, que é a parte mais gostosa de se estudar, tá? E a parte final de penalidades e outros dispositivos, tá? Disposições gerais. Tá ok? Então, isso tudo a gente vai ver agora, a partir de agora, na nossa lei ordinária 7098. Primeiro elemento do fato gerador que a gente vai ver, ou seja, primeiro elemento do fato gerador é a hipótese de incidência. Primeiro elemento da regra matriz, tá? Sobre o que incide o ICMS, quais são os fatos geradores, o que dá causa ao fisco, o que dá o direito ao fisco de meter a mão no bolso, legalmente falando, né, do contribuinte. Vamos lá, estou no artigo 2º da nossa lei. Ela fala, primeiro, o próprio nome do ICMS desmembrado, né? Ó, operações relativas à circulação de mercadoria. E aí foi além. Inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e similares. Vamos por parte, galera, olha só. Quando eu falo em circulação de mercadoria, esse nome é bem abrangente. Vocês têm que interpretar ele de forma bastante genérica. Porque quando eu falo circulação, o principal que vem à sua cabeça são as vendas, né? Uma empresa vendeu um produto para o consumidor final, uma empresa vendeu para outro, ocorreu o fato gerador do ICMS. Correto, correto. Só que não é só venda. O empréstimo, por exemplo, também é fato gerador. A mercadoria circulou. A doação é fato gerador, gente. A doação é... Mas o mercado está doando uma cesta básica para uma família carente, que precisa, em época de pandemia. Gente, lembra muito bem, quem está doando isso aí é o mercado, não é o Estado. O Estado não tem coração, tá? O Estado não tem coração. Então, a empresa doou aquele produto, ele circulou? Circulou. É hipótese de incidência, nós vamos cobrar o ICMS sobre ele, tá bom? E não adianta olhar com essa cara e me xingar, porque não foi eu que inventei isso, foi o legislador. Tranquilo? Então, circulação de mercadoria pode ser empréstimo, doação, venda, qualquer espécie de saída que haja circulação jurídica da mercadoria, ela é tributada pelo ICMS, bom? E aí fala o seguinte, aí a lei ordinária do Estado traz esse dispositivo, olha que legal. Inclusive, o fornecimento de comida e bebida lá pelos restaurantes. Por que a lei colocou essa vírgula aí e acrescentou essa frase? Isso durante muitos anos, gente, foi objeto de uma briga, uma lide aí, uma celeuma entre a Associação dos Restaurantes e Bares com os fiscos estaduais, né? Todos os estados cobram isso aqui. Esse dispositivo legal está presente em todas as leis do ICMS dos estados, tá? Os restaurantes falam o seguinte, olha só, seu fisco, eu não compro arroz e vendo arroz, né? Isso aqui não é mercado. Eu não compro um feijão e vendo o pacote de feijão. Eu faço uma feijoada lá, maneira, eu faço um risoto, eu tenho um chefe aqui que ele veio da França, né, o meu chefe de cozinha é francês, ele até fala engraçado aqui, ele faz um preparo, bota uma florzinha em cima, desenha o teu nome no prato. Então, eu mais presto um serviço do que vendo uma mercadoria. Aí o fisco falou assim, negativo. Porque apesar de você preparar essa comida, não vender ele em estado cru, digamos assim, eu compro feijão e vendo saco de feijão, como o mercado faz, você sim dá saída de mercadoria. Mesmo que ela tenha sido transformada de feijão para feijoada, de arroz para um risoto, uma paella, né, que tenha sido misturada, isso chama beneficiamento.
Então você pratica sim, restaurante, o fato tirador do ICMS. Você dá saída de mercadoria. O restaurante não gostou, cara. Não tá bom isso não, eu vou buscar meus direitos na justiça. Por que o restaurante vai fazer isso? Gente, a alíquota do ICMS no estado de Mato Grosso é 17%. A alíquota do ISS é 5%. É óbvio, até eu que sou bobo, quero ser contribuinte do ISS e não do ICMS. Pô, eu quero pagar menos. 5% é melhor que 17%, né? Então ele queria se enquadrar como contribuinte do ISS. E entrou na justiça. Essa briga chegou até o STJ. O STJ bateu o martelo e falou o seguinte, olha só, restaurante, vocês dão saída de mercadoria sim, tá? E mesmo que esteja em estado bruto, estado beneficiado ou industrializado, é uma circulação jurídica, porque há troca de titularidade. Aí o restaurante reclamou lá, não, mas olha só, a mercadoria não circula, eu não sou delivery. O camarada, ele vem no meu estabelecimento, ele senta aqui na mesa, aqui dentro, trato ele bem, tá? Ele adquire o prato lá, a refeição que ele pediu, ele consome dentro do restaurante e até muitas vezes a comida fica lá dentro do restaurante mesmo, né? Então, não houve circulação. Ele não pegou a mercadoria e levou para a casa dele. Isso aqui não é delivery. O STJ falou assim, senta aqui, que eu vou te explicar. Não precisa que haja necessariamente circulação física. Basta a circulação jurídica para que seja tipificada como hipótese de incidência do ICMS. Ou seja, a partir do momento que o restaurante colocou o prato na mesa do contribuinte lá, do consumidor final, desculpa, e aquele consumidor final é dono do prato, ele vai pagar por aquele prato, ele pode comer, pode dar para o filho dele, pode dar para o cachorro dele, pode jogar fora, é dele. Então houve o que? A troca de titularidade. Como houve troca de titularidade, houve a circulação jurídica. A circulação jurídica enseja a hipótese de incidência do ICMS. Então, hoje em dia não há mais briga, acabou a celeuma, tá? Bares, restaurantes e similares são contribuintes do ICMS e praticam o fato gerador quando vendem suas comidas e bebidas lá no restaurante, tá bom? Seja delivery, seja in loco. Segundo fato gerador, gente, o nosso frete, que a gente falou lá, o serviço de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via. Então, pode ser transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou terrestre. De pessoas, bens, mercadorias ou valores. Então, ou seja, de qualquer coisa. Eu posso pegar um ônibus aqui na rodoviária de Cuiabá e parar lá no Rio de Janeiro. Transporte rodoviário de pessoas. Eu posso... Imagina você que passou no concurso público para auditor fiscal aqui do estado de Mato Grosso. Pô, parabéns. Bem-vindo ao melhor cargo de fisco do Brasil, a melhor secretaria de fazenda do Brasil. Aí você mora em Cuiabá, na capital, só que você foi lotado num município chamado Rondonópolis, fica a 200 quilômetros daqui. O que você vai fazer? Vai contratar um caminhão para levar a sua mudança de Cuiabá para Rondonópolis. Olha, serviço intermunicipal de transporte, né, de bens. De bens. Sua cama, sua geladeira, seu papagaio, seu cachorro não são mercadorias, são bens, certo? Então, tanto faz o que você estiver transportando, tá? E pelo meio que você estiver transportando, independe. Se ele for um serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, está sujeito ao pagamento do ICMS, tá bom? E aqui, mais uma vez eu estava fazendo fiscalização volante na rua, né? Quem passar no estado também vai poder trabalhar assim, fiscalizando na rua, lá você vai com policial fazendo a escolta, e a gente aborda os caminhões na rua para fazer a fiscalização de documento, de carga. E aí estava passando um caminhão baú, a gente pediu para ele encostar, né? A primeira coisa que você faz quando aborda um motorista, um transportador, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, que você está estudando para isso, né? Nós não somos mal educados. Nós somos malquistas, mas não somos mal educados. E aí você pede, senhor, por favor, a documentação fiscal da mercadoria aí. Aí o camarada falou assim, não, eu não estou transportando mercadoria, não. Eu estou transportando uma mudança. Falei, tá bom, a mudança você não precisa ter nota fiscal, você tem que ter uma declaração. Então deixa eu dar uma olhada aí. Aí ele abriu, a gente viu realmente que eram bens usados, era uma mudança. Não há que se cobrar ICMS sobre a mudança, né? Sobre os bens transportados. Falei, mas você está transportando da onde para onde, cara? Falei, não, eu peguei esse carreta aqui em Cuiabá, estou levando lá para a Alta Floresta. Ou seja, é um serviço de transporte intermunicipal. Falei, tá bom, e o CTE, o Conhecimento de Transporte Eletrônico?
cadê o comprovante do pagamento do ICMS sobre o frete? Ele falou, não, eu não paguei porque eu não cobrei nada, não. Eu falei, por que você não cobrou nada? Não, é pro meu cunhado. Meu cunhado, minha irmã estão se mudando. Eu quero mais ver ele longe de mim mesmo. Estou fazendo com o maior prazer isso aqui. Vou levar para eles lá e vou voltar. Gente, entra naquele mesmo critério lá que a gente usou para mercadoria. Quem está fazendo serviço de graça é o transportador. O Estado não tem coração. O Estado não faz nada de graça. Então, por mais que ele não cobre por aquele serviço, o Estado vai tributar ele pelo ICMS. Por quê? Porque ele praticou um fato gerador, que é o serviço de transporte intermunicipal, tá? Muitos de vocês devem estar perguntando, né? Antônio, como é que eu faço para tributar o cara se eu não sei qual é a base de cálculo, não sei o valor do serviço? Para isso existe um instituto chamado de arbitramento. A gente vai ver lá na frente. Tá? O fisco tem o poder da caneta. A gente pode arbitrar a base de cálculo quando a gente não tiver o valor da operação ou da prestação. Pode não, a gente deve arbitrar, porque eu tenho que cobrar o imposto, tá bom? E o terceiro fato gerador, ó, prestação onerosa de serviço de comunicação. Olha que esse aqui, sim, o legislador chamou a atenção, ó. Olha aqui, tá de vermelhinho, não é à toa, né? O serviço de comunicação, para que ele seja tributado, ele tem que ser oneroso. Então, diferentemente dos dois primeiros, tá? Se você liga lá, vou ligar minha TV, vou chegar em casa agora, vou ligar a TV para ver o SBT, para ver a Globo. Você paga alguma coisa para ver isso? Não, né? É TV aberta. TV aberta, você não paga nada. Só precisa ter uma antena com um bombril lá, ela já pega perfeitamente. Você sai do seu trabalho para casa, você liga a rádio lá para ouvir a Jovem Pan. Nesse caso, você também não paga nada por isso, certo? Então, não é hipótese de incidência do ICMS. Porque, apesar de ser um serviço de comunicação, ele não é oneroso. Não é oneroso. Agora, Vitor, eu quero ver o jogo do Vasco, do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Quero ver o Vascão. Aí eu vou contratar o pay-per-view, vou contratar aqui o Sport TV para ver. Aí eu estou pagando por um serviço de comunicação. Aí, nesse caso, você vai ter que pagar ICMS. Aí ocorre o fato gerador, tá ok? Eu contratei um pacote de internet para o meu celular. Eu contratei um pacote de dados. Então, você está pagando por um serviço de comunicação, tá ok? Então, bota na cabeça aí. O único fato gerador do ICMS que depende do quesito onerosidade para que seja classificado como hipótese de incidência é o serviço de comunicação. Se eu doar mercadoria de grátis, tem ICMS. Se eu fizer serviço de transporte de graça, tem ICMS. Agora, serviço de comunicação, para ter ICMS, ele tem que ser oneroso. Tem que ter custado din-din. Tem que ter preço esse serviço, tá bom? Senão, se for, como é que diz a Constituição lá? Serviço de recepção livre e gratuita de comunicação não é hipótese de incidência. Ou seja, tem que ter onerosidade, tá bom? Então, tá aí o nosso mapa mental. Sempre bom, gente. A legislação, ela é densa. Ela não é difícil, mas ela é densa. Então, é interessante, principalmente você que não é da área do direito, como eu também não sou formado em direito, é interessante que você faça mapas mentais, faça esqueminhas, organogramas, com os principais fatos geradores, e sim, eu já estou fazendo isso para vocês, né? Isso aqui são os principais fatos geradores que são cobrados em prova. Então, já estou trazendo para vocês os esqueminhas para que você possa, na hora de estudar, passar o olho e ter uma absorção mais rápida do que você ficar lendo artigo por artigo, que é um pouco mais moroso, né? Então, está aqui as principais características que você tem que saber. Tranquilo? Respira. Vamos embora. Rapaz, chegamos na metade da aula. Vamos seguindo. Primeiro, pelo menos o artigo 2º e talvez o 3º a gente tem que ver aqui durante a aula, tá bom? Relembrando o pessoal que entrou depois aí, galera, quem quiser pode mandar as dúvidas aí no chat, o pessoal está acompanhando. Eu não consigo ver o chat agora, mas ao final aqui da aula eu vou parar e os nossos 20 minutos finais vai ser só para eu responder as perguntas que vocês estão mandando, tá bom? No final eu vou responder todas elas ali e a gente corta a aula aqui, tá bom? Vamos lá. Outra hipótese de incidência, olha que legal. O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária do município. Olha, a competência tributária do município, ela está prevista na Lei Complementar 116 de 2003, certo? É a lei que institui o ISS, Imposto sobre Serviço, Imposto de Competência do Município. Então, se eu tiver algum serviço previsto nessa lei aqui, ele tem que ser tributado pelo ISS e não pelo ICMS,
a não ser que haja alguma ressalva, certo? O que diz aqui, ó, a legislação? Fala o seguinte, quando eu tenho, isso acontece muito, né? Eu tenho a prestação de serviço, que envolve junto com ela fornecimento de uma mercadoria. Ou tenho a venda de mercadoria, que envolve junto a prestação de serviço. Vou dar uns exemplos daqui a pouco, tá? A regra é o seguinte, se esse serviço não está na competência do município, então é fato gerador do ICMS. Por quê? Houve fornecimento de mercadoria e o serviço não é de competência do município. Ou então é o seguinte, há um fornecimento de mercadoria, tá? O serviço ele até é sujeito ao ISS, está na competência do município, mas a lei complementar, ou seja, a lei complementar 116, expressamente sujeita à incidência do imposto estadual. Então, aqui nesse caso, eu vou ter uma incidência conjunta. Eu vou ter o ISS sobre o serviço e vou ter o ICMS sobre a mercadoria, tá? Por quê? Porque o serviço está na competência do município, ISS, mas tem ressalva que permite a cobrança do ICMS. Então, eu vou ter incidência dos dois impostos. Sobre bases distintas, óbvio, né? Me explica aí direito, Antônio. Vamos lá. O negócio é a gente esquematizar as coisas. Olha só. A primeira hipótese aqui, ó, do quadrinho seria é uma hipótese que a gente não leu agora, que seria uma hipótese de não incidência do ICMS. Olha só. Esse caso aqui, eu tenho um fornecimento de serviço, prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. O serviço está previsto na competência do município, certo? Sem ressalva que permita a cobrança do ICMS. Bom, se a lei complementar não permite expressamente a cobrança do ICMS, então aqui eu tenho o quê? Uma hipótese de não incidência do ICMS. Vai incidir o quê? ISS, seja, tributo municipal, sobre tudo, sobre o valor total. Dá um exemplo, Antônio. Imagina você estudando aí para o concurso do ICMS Mato Grosso, passa no concurso, certo? Passa no concurso. Trabalha, toma posse, trabalha 1 ano, dignamente, esperando o quê? Esperando as suas tão gloriosas férias. E aí, o que você vai fazer? Você vai viajar. Você tem que gastar suas férias viajando. Você estudou pra caramba pra estar aqui, você é fiscal, você vai viajar. E aí você vai lá e pega 5 dias lá no Costa do Sauípe, ou para um resort, né? Quero acordar de manhã, comer o dia inteiro, beber o dia inteiro, ficar na piscina, ficar bêbado, dormir, acordar de novo e fazer tudo que eu quiser. Beleza. Cara, você vai chegar lá no resort, vai pegar um quarto de frente para o mar, óbvio, porque você, fiscal, é só primeiras férias, não tem que economizar na primeira. Vai ficar um quarto de frente para o mar, vai acordar de manhã, né? Abre a tua janela, vai ver aquele mar, vai agradecer, falar, eu mereço. Eu chutei um palavrão também, porque eu falo corriqueiramente, então... mas aquilo vai te descarregar o seu ranço de concurseiro, aquela nhaca de concurseiro. Você, a partir dali, você se tornou oficialmente fiscal, tá? O que acontece é o seguinte, você foi lá e contratou um pacote, um serviço, né, de hospedagem no resort, de 5 dias. E dentro desse pacote de serviço de lazer, está incluso o quê? Tudão. Tudo que você quiser comer, quiser beber. Uísque, camarão, caviar, lagosta, tá? Cerveja, tem uns que bebem refrigerante também, mas essa porra da celulite. Tá? Mas você tem todas as mercadorias inclusas na prestação do serviço. Ora, tenho que parar e raciocinar, não é? Eu tenho uma prestação de serviço que envolve fornecimento de mercadoria. Aí você tem que ir aonde? Na Lei Complementar 116. Vamos ver se esse serviço ele está previsto na competência tributária do município. Tá. Eita. Falha nossa. Já vai para a edição. Mas voltando. Então, a gente tem o serviço de hospedagem, ele está previsto na competência tributária do município, certo? Ou seja, está sujeito ao ISS. E aí tem que ver se há ressalva para a cobrança do ICMS ou não. Tá? A lei complementar fala o seguinte, ó, se aquela mercadoria consumida estiver inclusa no valor da diária, não tem que se falar em ICMS. ISS sobre tudo, tá ok? Então, não tem cobrança de ICMS, por quê? A comida que você está lá degustando, camarão, a lagosta, o uísque, estão inclusos no valor da diária. É all inclusive, né? Você contratou um pacote all inclusive. Beleza? Vou dar um outro exemplo aqui.
aí não é tão bom contra o resort, é outro. Na época de Covid, a gente está direto se deparando com isso. Há um falecimento, imagina que há um falecimento aí, na família não, né? Mas de algum conhecido seu. E aí você tem que contratar o quê? Um serviço de funerária, serviço funeral. O serviço de funeral, gente, ele é uma prestação de serviço que vai fazer o velório, o enterro e tal, sepultamento, cremação, seja lá o que for. Mas ele inclui na prestação de serviço o quê? O fornecimento de uma mercadoria. No mínimo o quê? O caixão. Então, eu entro também nesse caso, eu tenho um fornecimento de mercadoria junto com a prestação de serviço. O que você tem que fazer? Vou na Lei Complementar 116. Serviços funerários também estão na competência tributária do município. Aí você vai ver, tem ressalva? Não, não tem ressalva. Então, aquele caixão, aquela mercadoria, né, que foi empregada no serviço funerário, ele não está sujeito a incidência do ICMS, porque é um serviço que está na competência do município sem qualquer ressalva. Estão entendendo essa parte aí, gente? Tá legal? Tá? Ah, Valdir, então eu posso falar que não incide ICMS sobre o caixão? Não, não é assim. Quando a fábrica de caixão, vende o caixão para a funerária, incide ICMS, porque ela não prestou serviço algum. Ela simplesmente circulou uma mercadoria, compreende? Agora, quando a funerária presta um serviço e nesse serviço prestado envolve o fornecimento do caixão, aí sim eu vou ter a incidência do ISS, tá? Como é que eu faço para saber isso na prova? Ó, gente, é só saber se o caixão está cheio ou está vazio. Se o caixão estiver vazio, cabe ICMS lá dentro. Se o caixão estiver cheio, não cabe ICMS lá dentro. Já está o defunto, tá ok? Primeira hipótese, então, não incide ICMS porque o serviço está na competência do município, sem ressalva do ICMS. Tá ok? Vou lá para outra ponta. Serviço não previsto na Lei Complementar 116. Serviço não está previsto na competência do município. Então, nesse caso, incide o ICMS aqui, ó, sobre o valor total, sobre tudo. Incide o ICMS sobre o valor da mercadoria, mais o valor do serviço. Por quê? Porque aquele serviço não está previsto na competência do município. O ICMS é um imposto que alguns doutrinadores chamam como imposto residual. Ou seja, se não é da competência do município, então é meu, então está no Estado. O Estado cobra sobre tudo. Dá um exemplo, Fator. Imagina você vai ao restaurante, né? Passou no concurso, vai comemorar, você pega lá a sua cremosa, o seu cremoso, para dar uma passeada. Vou levar você para jantar. Aí vai jantar. Chega lá no jantar, você vai parar o carro no valet, né? Serviço de estacionamento, vai entrar no restaurante, vai pedir um bom vinho, um prato para acompanhar, né? Vai tomar um drink, um aperitivo, de repente as mulheres gostam um pouco mais de sobremesa. Tá, acho legal, vai postar foto no Instagram lá, fazer bumerangue, aquela parada toda. Quando vier a dolorosa, você respira fundo, faz cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse o fiscal mais foda lá da tua cidade. Tá, pega o cartão, não treme, pega o cartão, dá pro garçom, tal, passa no crédito. Se quiser, ainda chama ele no pé do ouvido, ainda tem como parcelar em 3 vezes e tal. Mas, enfim, você vai pagar aquela conta ao restaurante. O que vai vir naquela conta, gente? Vai vir o teu prato de comida que vocês pediram, vai vir o vinho que você bebeu, vai vir a sobremesa, vai vir os 10% do garçom e vai vir o serviço de valet. Vintão lá do cara que estacionou o teu carro. Gente, na mesma conta está vindo o quê? Mercadorias e serviços. Concorda comigo? Só que, onde é que você vai primeiro? Lei Complementar 116. Serviço de valet. Tá na Lei Complementar? Não. Serviço do METRE. Está na Lei Complementar? Não. Às vezes tinha um músico cantando lá, você pagou o cover artístico? Não. Ou seja, o serviço que está acoplado ao fornecimento dessa mercadoria não está sujeito à incidência do ISS. Então, nesse caso, é ICMS sobre tudo, sobre o valor total da conta. Tá bom? Outro exemplo, doutor. Eu vou comprar um home theater lá para casa. Fazer uma puta instalação na sala lá para eu ver o Netflix, para eu ver as lives. Às vezes rola uma livezinha do Péricles, do pagode e tal. Porra, aí tem que ver, eu quero botar o som na casa, já que não pode sair, estou em quarentena. Porra, vou contratar um camarada para fazer uma instalação do home theater. Cara, você comprou o home theater e junto a loja te ofereceu a instalação. Você pagou R$2.000 no home theater e a instalação custa mais 500. Instalação de home theater está na Lei Complementar 116? Não. Então você comprou uma mercadoria e adquiriu um serviço.
Vai pagar o ICMS? Vai. Sobre quanto? Sobre 2.500. Sobre o valor total. Mercadoria foi 2.000, serviço foi 500 conto. Vai pagar o ICMS sobre tudo. Sobre tudo. Tá ok? Por quê? Porque o serviço não está previsto na Lei Complementar 116. Ou seja, ele não está na competência do município. Tamo junto? Beleza. E o exemplo do meio, que é o inciso 2, se não me engano, né? Tá aqui, volta. O inciso, desculpa, 5, né? Que fala o seguinte, ó, nesse caso é o seguinte, olha só, é um caso bem particular. O serviço ele está previsto na competência do município, ou seja, vai ter ISS, porém ele tem uma ressalva que permite a cobrança do ICMS. Então, nesse caso, seria esse conjunto, ó, ISS sobre o serviço, ICMS sobre a mercadoria. E todo mundo fica feliz, o Estado e o município. Aqui, gente, são alguns poucos serviços que têm essa previsibilidade, que tem essa particularidade. E eu já falo para vocês, que esse é interessante que vocês saibam. Primeiro, serviço de oficina mecânica. Serviço de oficina mecânica se você vai lá, pô, teu carro bateu o motor. Você chega lá na oficina mecânica, o cara fala assim, olha, é o seguinte, eu vou ter que trocar aqui o cabeçote, o pistão e tal, o rolamento, você vai gastar aqui R$1.000 de peça e de mão de obra eu vou te cobrar R$600. Como é que vai ser a tributação? Sobre as peças, ICMS, sobre a mão de obra, ISS. Beleza? Tranquilo. Duas notas fiscais. É assim que eles fazem, né? No teu estado, na tua cidade, é assim que eles fazem, né? A oficina emite 2 notas. Eu sei que é, com certeza é. Certo? Serviço de construção civil, serviço de engenharia. Lá na lei complementar fala o seguinte, é sujeito ao ISS. Né? Uma construtora está fazendo lá um imóvel, um empreendimento, é um serviço que ele está prestando. Aí a lei fala o seguinte, entretanto, sobre as mercadorias, os produtos que são empregados na obra, na empreitada, e que são produzidos fora do canteiro de obra, ficam sujeitos ao ICMS. Então, você está lá construindo uma casa, né? A construtora está fazendo uma casa, ISS, sobre o serviço de construção. Aí, eles vão lá no canteiro de obra, eles fazem lá o cimento, mistura pedra, areia, cimento, tal, para subir uma parede. É ICMS? Não, está dentro do serviço, dentro do ISS, certo? Agora, aí eu comprei uma caixa d'água daquela de acrílico. Foi produzida no canteiro de obra? Não foi. ICMS sobre ela. Comprei uma porta, Fantônio, bonitona lá, 2 metros de altura a porta e tal. Foi produzida dentro do canteiro de obra? Não, foi adquirida de fora. ICMS. Comprei uma torneira aqui que eu olho para ela, eu pisco o olho direito, ela abre água quente. Eu pisco o olho esquerdo, ela abre água gelada. Porra, foi produzida no canteiro de obra? Não. Então, ICMS. Esses produtos que são empregados na obra estão sujeitos ao ICMS. E a obra em si, o serviço da empreitada, construção civil, sujeitos ao ISS. Beleza? Tá. Outro, serviço de hotelaria. Quando você vai no hotel, né, ou no motel, vamos supor que você vai no motel, né? Vou dar uma passeada aqui e tal, pô, dar uma extravasada, vou quebrar a rotina aqui com a cremosa, com o cremoso. Você vai e leva no motel. Aí você fala, vou curtir um momento aqui, 3 horas de momento. Aí chega lá, você vai, abre o frigobar, bebe uma cerveja, tal, pô, pede uma porçãozinha de queijo, tal, para fazer uma social, tudo, daqui a pouco vem a conta. Aí a conta vai vir discriminada. Momento, né? A estadia lá, pô, 100 conto. Consumo do frigobar, 50 conto. Vai, gente. A lei fala o seguinte, o serviço de hospedagem, eu só posso cobrar ICMS se houver uma cobrança fora da diária. O consumo do frigobar, o consumo do queijinho, ele está incluso no valor do momento? Não, não está. O momento é só a estadia. O que você consumiu por fora está sendo cobrado extra. Então, se está sendo cobrado extra, ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre a estadia. Não precisa ir muito longe, não. Imagina um hotel, então. Ah, Fatora, eu nunca fui num motel. Eu também não. Eu ouvi um amigo meu me contar essa história, por isso que eu estou contando para vocês. Mas hotel eu já fui bastante. Porque eu vou dar aula por aí pelo Brasil, a gente fica em hotel direto. Geralmente, os hotéis, quando a gente fica hospedado, o que está incluso no valor da diária? O café da manhã, né? Então, quando eu acordo de manhã e tomo um café da manhã do hotel, e esse café da manhã está incluso na diária, eu consumi mercadoria? Consumi. Mas vai ter ICMS sobre ela? Não, porque está incluso no valor da diária. Agora, se de noite eu quiser comer alguma coisa, estou sem saco para sair, eu vou lá e peço, faz um omelete aí. A cozinha vai lá e faz um omelete para mim.
faz o hamburgão. Aí eu como, aquilo é cobrado à parte, né? Então, sobre o que é cobrado à parte, fora da diária, ICMS. O que está incluso no valor da diária, tudo ISS. Tá ok? Serviço de buffet também. Você vai lá, contrata. Pô, foi lá, prestei o concurso, passei. Estou enrolando Dona Maria já faz 7 anos. Ela não aguenta mais meus estresses, não aguenta mais a minha abdicação de tempo. Cara, vou ter que casar. Bom, cada um erra da forma que quiser, né? Vou casar, contratar um buffet lá para fazer uma puta festa. Beleza, eu adoro casamento. Estou brincando aqui, mas eu adoro casamento. Eu já fui em vários casamentos, eu me divirto pra caramba. Casamento dos outros é a melhor coisa que tem. Mas e quando você vai contratar o buffet lá no casamento, você vai pagar, né? Serviço de cerimonial, serviço de recepção, né? O serviço de garçom, do jantar, o serviço de reposição, né? E vai pagar também o quê? Pela comida que vai ser servida lá e a bebida. E eu gosto de uísque, hein? Então, se for me chamar, já pede para ser um whiskyzinho bom. A lei complementar fala o seguinte, o serviço de buffet está na competência tributária do município. Vai pagar ISS sobre o serviço. Entretanto, a comida e a bebida que forem fornecidas durante o evento não se inclui nesse serviço. Então, tem que ser pagos à parte, ficam sujeitos ao ICMS. Então, o buffet vai ter que, a casa de festa que você for contratar, vai ter que emitir 2 notas. Uma com destaque do ISS, com relação ao serviço cerimonial, enfim, e outra com destaque de ICMS relativa às comidas e bebidas que vão ser servidas na festa, na tua comemoração, no seu sepultamento, quer dizer, na comemoração mesmo. Tá ok? E estaremos lá para fiscalizar isso aí. Só chamar a gente que te ajuda a fiscalizar esse negócio aí. Tá? E, recentemente também, não é tão recente, mas precisou de um imbróglio judicial para definir que os serviços médicos, né, onde inclui serviço de hospitais, clínicas que incluem fornecimento de medicamentos, também entram nessa regra. Até gerou uma súmula do STJ, vou botar aqui a súmula, STJ, súmula 274, se não me engano, acho que é essa mesmo, depois confiram no Google, mas é essa. Súmula 274 da STJ que definiu o seguinte, essa regra se aplica também. O camarada está lá internado no hospital, está pagando o ISS, que é serviço, né? Prestando serviços médicos, mas os medicamentos que forem empregados no paciente, se tiverem inclusos no valor da diária, também não sofre incidência do ICMS, tá? Ah, fui lá, a enfermeira veio, trocou um curativo meu, aplicou um medicamento, tudo isso está incluso no valor da internação? Tá. Então, é ISS sobre tudo. Houve prestação de serviço médico com fornecimento de mercadoria. Mas essa mercadoria, o valor dela está incluso no valor da internação. Então, ISS sobre tudo. Beleza? Seria aqui uma hipótese de não incidência do ICMS. Tá claro, gente, até aqui? Importante você lembrar desses exemplos, de estar com eles na cabeça para a gente poder, na hora da prova, ter que decorar o mínimo possível, né? E pensar, raciocinar. Bancas hoje como a CESP não cobram mais a literalidade igual a FCC fazia. Tá? Cobra o entendimento. Ele te dá um caso concreto. Você tem que raciocinar sobre um caso concreto. Tá? Hoje em dia nós fazemos provas discursivas. Nas provas discursivas elas também exigem o entendimento, o raciocínio do candidato. Beleza? Por isso, o que a gente fez? Uma receita de bolo aqui, ó. Um passo a passo para você não ter como errar isso na prova. Ah, Fator, eu quero errar isso na prova. Cara, você não vai conseguir errar. Mas eu quero, não vai conseguir. Se você tiver isso aqui na sua mente, você não vai conseguir. Você vai se deparar com uma situação onde há o fornecimento de mercadoria junto com prestação de serviço. Você vai falar, e agora? Essa porra é ICMS? É ISS? Ou é os dois? Aí você vai lembrar desse métodozinho aqui. Você vai pegar esse quadrinho que você vai imprimir, vai colar do lado do teu espelho. Mulherada que estiver, ó, se maquiando, se pintando e tal, vai ficar lendo isso aqui. Rapaziada também, ó, quando for pentear o cabelo, para quem tem, né? Eu não tenho, mas para quem tem, penteando o cabelo, vai dar uma olhada nesse esqueminha. Olha só como é que você vai fazer para raciocinar na hora da prova. Falar, prova, vamos lá. Esse serviço aqui está previsto na Lei Complementar 116? Está na competência do município? Não. Ah, não está? Então ICMS sobre tudo. Pum, acabou. Ah, mas não está. Se não está na competência do município, é tudo do Estado. Imposto residual, lembra? Beleza? Tamo junto? Então tá. Agora, se a resposta for sim, ele está na Lei Complementar. Beleza. A segunda pergunta que você faz para a questão.
Esse artigo na lei complementar possui ressalva? O que é? Aquela ressalva que permite a cobrança do ICMS, né? Que eu falei para vocês. Construção civil, oficina mecânica, hotelaria e serviço de buffet, ok? Não possui ressalva na lei complementar. Então, irmão, é ISS sobre tudo. Por quê? Porque se não possui ressalva, eu não posso cobrar o ICMS. Ah, não, o serviço sim está na lei complementar, mas sim, ele possui ressalva. Então, ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria que foi empregada. Hipótese de incidência conjunta dos dois impostos aqui. Tá beleza? Tamo junto? Então, grava esse quadrinho aí, imprime aí. Ah, aqui no meu material não está colorido, está preto e branco. Me fala que eu mando para vocês, mando direct lá no Instagram, eu deixei os endereços para vocês, tá? Não tem erro, ok? Então vamos lá, seguindo. O imposto incide também, a gente já está inclusive caminhando aqui para os 10, 15 minutos finais da aula, tá? Eu vou terminar as hipóteses de incidência para a gente responder as perguntas ali, e aí a gente na próxima terça vai continuar o nosso módulo aí, tá bom? Fica tranquilo. Incide também sobre algumas entradas. A regra é que o ICMS incida na saída de mercadoria. Mas eu também tenho algumas hipóteses que ele vai incidir na entrada. Então é muito importante eu saber as entradas, porque é exceção à regra geral. A primeira delas, ó, entrada de bem ou mercadoria importada do exterior. Ou seja, importação. Entrada no país é hipótese de incidência do ICMS. E aí ele fala o seguinte, ó, seja por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Gente, até 2001, a gente tinha a súmula do STF 660, que ela falava que não incidia o ICMS na importação por pessoa física, que não fosse contribuinte do imposto, certo? Aí em 2001 veio uma emenda constitucional, 33, que falou negativo, né? Importou, chorou. E aqui não há que se falar, eu ouvi falar que tinha uma isenção aí de $100, de $300, $500. Como é que é essa isenção aí? Essa isenção é para o II, para o Imposto de Importação, tributo federal, não tem porra nenhuma a ver com o ICMS. Para o ICMS não tem isenção. Importou, chorou. Ah, importei eu, pessoa física, para dar um uísque de presente para o professor. Eu vou ficar muito feliz e o Estado mais ainda, porque vai ter tributação. Tá bom? Por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Qualquer que seja a finalidade. Então, você não precisa nem comprar com objetivo de mercância. Não precisa ser para revender, para industrializar. Comprou para beber, comprei para usar. Ah, eu fui lá e vi, estava promoção lá na China, e importei um laptop, ICMS. Importei um celular, um só, ICMS. Tá ok? Eu vou até um slide à frente aqui, daqui a pouco eu volto. Olha só o que aconteceu, essa briga não parou. Olha a data aqui, ó. Dia 23 de junho de 2020, 10 horas da noite. O STF julgou, tá aqui, ó, o áudio do julgado dele. Pode jogar aí depois no Google que você vai ver, o áudio tá aqui, ó. O ICMS, o camarada importou uma Mercedes, humilde, uma Mercedesinha, um carrinho lá de 300, 400 mil, pá, só para ele andar. Ele importou uma Mercedes, ele não queria pagar ICMS. Entrou na justiça falando assim, olha, eu não sou contribuinte do ICMS, eu não vou revender, eu não vou praticar ato mercantil nenhum, eu comprei para o meu uso. O STF falou o seguinte, galera, incide ICMS sobre importação feita por quem não é comerciante também, tá? É constitucional a cobrança do ICMS sobre importação efetuada por pessoa física, mesmo que não se dedique habitualmente ao comércio. É a decisão do STF, gente. Aqui, ó, recurso extraordinário 12221-330. O consumidor final paga ICMS qualquer que seja a finalidade dessa importação, tá ok? Então não há mais briga, o STF já bateu o martelo. A súmula 660 já morreu, Tá aqui, ó, julgado recente. Opa, julgado recente. Acabou a súmula 660. Eu também tenho, gente, a hipótese de incidência sobre a importação de serviço. Importação de mercadoria, importação de serviço. Então, o serviço foi prestado no exterior, o resultado se verifica aqui no território nacional, é a importação de serviço. Esse inciso 3 aqui, ó, talvez um dos mais cobrados, uma das maiores pegadinhas de prova que existam. Sobre a entrada, aí eu peço que vocês grifem aí, ó, no território do Estado. No território do Estado. Quando se tratar de petróleo,
o combustível dele derivado, o que é? O óleo diesel e a gasolina, né? Tá fora aqui o gás natural e o etanol tá fora, né? O derivado de petróleo é o quê? Gasolina e óleo diesel. E energia elétrica, quando ele não for, grifa isso aqui, destinado à comercialização ou industrialização, ou seja, não é para revenda. Ele é para quê? Para consumo, né? Então, o camarada daqui em Mato Grosso, ele comprou combustível, gasolina, derivado de petróleo, para consumo. Imagina uma transportadora aqui, uma empresa de ônibus que tem aqui. Aqui tem a União Transporte, Pantanal Transporte. É uma transportadora, ela presta serviço de transporte intermunicipal, por exemplo, de Cuiabá para Várzea Grande. Ela adquire combustível para consumo, para abastecer a sua frota. Então, no momento da entrada no território de Mato Grosso, como ela adquiriu para consumo, ou seja, não é para revender, ela não comprou para revender, certo? E nem comprou para usar na industrialização. Ela comprou para consumo. Então, nesse caso, vai ocorrer o fato gerador de ICMS na entrada de óleo diesel para consumo da Pantanal Transporte, por exemplo. Tá ok? Isso vale para combustível derivado de petróleo e vale para energia elétrica. Ah, eu tenho uma indústria, Fantoni, aí eu estou adquirindo energia elétrica para alimentar minhas máquinas para eu produzir um produto final. Tem ICMS? Não, porque aí você comprou para industrialização. Agora, eu comprei energia elétrica para alimentar o meu escritório aqui, para alimentar a minha empresa aqui, o setor administrativo. Ah, então você comprou para consumo. Quando você adquire para consumo, tá? A entrada interestadual ela é tributada. Cuidado com isso aqui. O que o examinador faz, gente? Ele tira território do Estado e coloca estabelecimento. Tá falso. Tá falso. Entrada no território do Estado é diferente de entrada no estabelecimento do adquirente. Tá ok? Quando for entrada no estabelecimento, está aqui, ó, no inciso 4. Ó. Entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente. Então, no caso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui a gente vai ver na nossa próxima aula, com bastante riqueza de detalhe. Isso aqui é o nosso famoso DIFAL, é o diferencial de alíquotas. É quando há uma operação interestadual para consumidor final. Consumidor final, o que ele faz com o consumidor final? Ele usa, ele consome, ou ele transforma aquilo num ativo mobilizado da empresa dele. Ah, eu sou uma empresa, mas eu comprei um frigobar para colocar na minha sala. Eu não comprei um frigobar para vender frigobar. Comprei para ser um ativo mobilizado, certo? Ativo permanente. Ah, eu comprei resmas de papel para imprimir aqui os documentos. Eu comprei uma resma de papel para uso e consumo. Então, nesses casos, gente, vai ter o ICMS DIFAL, que é o diferencial de alíquotas, ou seja, a diferença entre a alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual, né, do remetente, que o remetente utilizou. Nesse caso aqui, o fato gerador ocorre na entrada do estabelecimento, não é do Estado. Não é do Estado, é do estabelecimento. Tá ok? Ah, eu não entendi DIFAL. Fica tranquilo, você vai entender DIFAL. Se tem uma coisa que você vai aprender aqui nesse nosso bate-papo, vai ser o DIFAL. Porque a próxima aula, ela vai ser 100% não, mas se nós vamos ver 100% do DIFAL, ela vai ser mais na metade da aula só o DIFAL, tá bom? E aqui, após a emenda constitucional 87, a emenda constitucional 87 de 2015, o DIFAL também passou a incidir quando o consumidor final não for contribuinte do ICMS. Porque antes eu só tinha DIFAL na entrada para uso consumo permanente de contribuinte. Agora não. Agora eu também tenho DIFAL quando a mercadoria é destinada para o consumidor final não contribuinte. Mas nesse caso, ó, sobre a operação realizada por remetente de outra unidade que destinar bem ou mercadoria a consumidor final não contribuinte, localizado aqui em Mato Grosso. Tá? Nesse caso aqui, vocês vão ver que o local da operação vai ser no estabelecimento do remetente. Tá? Mas é uma hipótese de incidência. Eu estou vendo primeiro o quê? O elemento material. É hipótese de incidência. Quando a mercadoria é destinada ao consumidor final, certo? Ou seja, que vai ser usada como uso, consumo ativo permanente. Entrada interestadual para consumidor final, incide o DIFAL. Pronto. Beleza? Seja esse consumidor final contribuinte ou não. Tem diferença? Tem. Alguns detalhezinhos que a gente vai ver mais à frente quando a gente for estudar o DIFAL. Tá bom? Então, tá aqui a parte da importação que a gente viu. A parte do combustível, para fechar nosso último slide de aula, depois eu parto para as perguntas. Tem como virar um monitor depois para mim, para dar uma olhada aí, né?
tá. Então tá aqui, ó. O ICMS chamado monofásico, que é o ICMS que incide sobre combustível derivado de petróleo, ele também tem algumas regras. Por que não está aqui explícito? Por que eu não li esse artigo, Fantoni? Porque essa regra aqui está na Constituição Federal. A gente pressupõe que a Constituição Federal você já viu antes de entrar na Lei Ordinária do Estado. Tá? Então, só para relembrar o esqueminha aqui, ó, o ICMS monofásico é aquele qual incide uma única vez na etapa. Vai incidir quando, gente? Na entrada para consumo. Entrada no território de Mato Grosso para consumo. ICMS sobre combustível derivado de petróleo. Então, se é derivado de petróleo, ó, o ICMS vai para onde ocorreu o consumo, vai para o estado destinatário. Se for gás natural, operação entre contribuintes vai se comportar como se fosse mercadoria. Ou seja, o ICMS, a alíquota interestadual para o estado do remetente e a diferença para o estado do destinatário. Tá? Agora, se for destinado a não contribuinte, a emenda constitucional 87 não atingiu isso aqui. Ó. Eu tenho minha convicção que isso aqui foi uma falha do legislador. Ele esqueceu de aplicar a emenda constitucional 87 aqui para o gás natural. Fato é que a Constituição não foi alterada nesse sentido. Então, na operação, na remessa de gás natural, remessa interestadual de gás natural para não contribuinte, o ICMS fica todo para o estado de origem. Então, eu trouxe isso aqui porque eu acho muito importante frisar isso para vocês. Isso pode cair na tua prova literal, e apesar de controvérsia jurídica, de a gente não concordar muito, mas vale o que está escrito. E isso está escrito na Constituição Federal. Tá ok, galera? Beleza? Então, esse mapa mental também é importante para vocês aí. Por hoje, era esse conteúdo que a gente ia ver, que seriam as hipóteses de incidência. Se vocês forem comparar o material de vocês aí, a gente começa a ver o DIFAL, mas eu não vou começar o DIFAL, porque eu vou demorar meia hora para falar dele, então não vou começar agora. Eu vou encerrar o nosso conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo, da nossa aula, do nosso bate-papo. Agora eu vou responder as perguntas que foram enviadas aqui no chat no YouTube, tá bom? E a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Eu deixei no material de vocês aí. Tá? Quem não recebeu o material, manda mensagem para mim, @professor André Fantoni, no Instagram. Eu deixei todos os contatos aí das redes sociais para que vocês possam interagir, tirar suas dúvidas. E a gente está aí para tirar dúvida e ficar à disposição, tá bom? Agradeço aí de coração. Vamos ver então o que tem aí para bater papo. Pode botar na tela aí. Vamos ver as... Pode ser. Tem muita coisa, não? Como é que tá? É o tempo de tomar uma água e tal. Quiser mandar dúvida, manda dúvida aí no chat. Beleza? Que eu vou colocar agora aqui na tela, vou responder as dúvidas e a gente encerra esse nosso bate-papo, tá bom? Indo. A hora é essa. Tem dúvida? Manda aí. Tá? Que eu já vou ler esse negócio aí. Tem mais 20, 30 minutos para gastar aqui e a gente vai trocando a ideia. Aproveita que já está no YouTube também aí. Quem quiser já pega o canal do professor André Fantoni, já segue aí. Se gostou, dá um likezinho. Aí, vamos lá. Tira o áudio daqui. Vou aumentar esse bagulho aí. Ah, tá aqui? Isso aí. Beleza. Tá aqui, né? Então vamos lá. Beleza. Tá aqui, começou aí, o Ítalo tava na área aí. Valeu, Ítalo, um abraço. Tamo junto. Alguma notícia sobre comissão formada? Não, sem notícias, tá? A Rafaela tá aí, Márcio aguardando, tá? Vamos lá, Lauri tá aí, grande aluno nosso, Kátia, Pedro. O Pedro perguntou, as aulas ficarão disponíveis no canal? Essa sim, essa primeira aula vai ficar disponível no canal, as outras não vão poder ficar disponíveis, mas para quem quiser assistir ao vivo, ela é liberada, 0800, tá bom? Luciano Coelho, Lili tá aí, tá bom? Beleza. MC... Cris, bom dia. Rui, Ítalo tá aí, Fernando. Opa, Fernando chegou. Não sei se é só eu, mas não está muito nítido o que está escrito na lousa. Gente, eu disponibilizei um material. Se não ficou nítido, próximo a gente vai tentar ajustar isso aqui.
mas o material está disponível para vocês poderem acompanhar, tá? O que está aqui na lousa exatamente o que vocês têm aí, beleza? Bom dia, Naildes. Aí, olha os impostos, tá aqui, a cerveja não, mas o vinho podia ser isento, também concordo que o vinho tinha que ser isento, é essencial. Mestre, será que poderia informar sobre os salários e benefícios do fisco em Mato Grosso e escala também? Ricardo, vamos lá, falar um pouco do fisco então, já que perguntaram, deve ser uma dúvida de todo mundo. Aqui no estado, nosso salário inicial é em torno dos R$20 mil, tá bom? Está no portal de transparência, isso aí não é segredo para ninguém. E a gente tem várias metodologias de trabalho, tá? Pessoal que trabalha em postos fiscais nas fronteiras, trabalham com regime de escala, né? Pessoal que trabalha no serviço interno pode trabalhar por ordem de serviço, pode trabalhar cumprindo expediente, e aí tem atividades que demandam 8 horas, tem atividades que demandam 6 horas, tá bom? Hoje nós estamos no teletrabalho, né? Por causa do Covid, nós estamos todo mundo trabalhando em casa, também é possível exercer o teletrabalho. O pessoal que trabalha no julgamento de processo, trabalha em casa. Então, aqui tem várias atividades, você pode trabalhar atendendo contribuinte, você pode trabalhar fiscalizando empresas, e aí tem diversos segmentos, né? Substituição tributária, veículos, energia elétrica, comércio exterior, tá bom? Então, aqui tem escala, tem teletrabalho, tem serviço externo, tem expediente, tá bom? Com certeza, quando você passar no seu concurso, você vai achar um cantinho, uma atividade que você se identifique mais e consiga exercer sua atividade com maestria, tá ok? Transferência de unidade para outra empresa. O Fernando perguntou aqui, isso aqui é muito importante. Isso é fato gerador, tá, Fernando? Ele perguntou o seguinte, e quando há uma transferência entre duas filiais, né? A gente considera aqui na legislação tributária o princípio da autonomia do estabelecimento. O princípio da autonomia do estabelecimento diz que cada estabelecimento é autônomo para cumprir suas obrigações tributárias. Então, apesar de ter, a despeito de ter a súmula do STJ 166, que diz que não incide nessa movimentação, essa súmula só é aplicada na prática na prova de direito tributário e na esfera judicial. Aqui na esfera administrativa e na nossa prova de legislação tributária, a gente considera como sendo sim, tá, um fato gerador, uma hipótese de incidência, a transferência de mercadoria entre empresas do mesmo grupo econômico, tá bom? Então, mais uma vez, a despeito de ter a súmula 166 da STJ, na prova de legislação tributária, a gente considera essa transferência de mercadorias entre matriz e filial, ou entre filiais, como sendo hipótese de incidência do ICMS, tá ok? O Estado não tem coração, isso aí. O Pedro Souza vai estar bloqueado na próxima live, porque é proibido flamenguista aqui, nós somos vascaínos, tá? Brincadeira. Obrigado aí, o pessoal que gostou da aula. Falei do salário, senti plano de carreira. Quem quiser mais informações sobre plano de carreira, salário e tal, pode mandar para mim um direct, pode mandar, né, uma mensagem lá no Instagram, que eu respondo. Eu tenho, inclusive, no meu canal, eu tenho uma live que eu fiz sobre o cargo de auditor fiscal, tá bom? Ela é do ano passado, não está 100% atualizada, mas no meu canal do Instagram eu tenho algumas lives que eu fiz e que eu falo sobre o cargo. Pode ficar à vontade. O casamento é legal mesmo, depois que... Professor, probabilidade de ter discursivo na prova de Mato Grosso. Olha, nunca teve, até hoje, tá? O último concurso foi o meu, foi em 2008, mas teve em 2004, teve em 2002, teve em 2001, e nunca teve prova discursiva em Mato Grosso. Eu, particularmente, não acho que seja uma tendência aqui, mas a depender da banca, tá, a gente tem que estar preparado. Quando forem montar a comissão e a matriz de competências, a gente vai ter uma ideia se vai ter discursiva ou não. Tá? Mas, a princípio, eu digo que não, porque nunca houve, não tem histórico para isso. Beleza? O Márcio perguntou se depois do julgamento da ADI, será apenas um cargo na área fiscal. Sim, tá? Já tem um parecer da PGE, então vai ser um cargo só, uma carreira única para o Estado, de fiscais de tributos estaduais, que compõe o grupo TAF. O que vai acontecer a gente não sabe ainda, estamos esperando a regulamentação, mas a gente não tem como dar mais informações nesse momento. Assim que sair, eu sou o primeiro a divulgar para vocês, tá bom? Valeu, Ítalo. Tá aí. Então, a LRF não permite que a gente faça concurso esse ano ainda. Para o ano que vem, se houver limite, tá? E uma demanda, isso a gente consegue. A Receita do Estado tem que estar se comportando bem. Tá? Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser o Estado pós-pandemia para poder falar em concurso. Hoje não há condições, certo? Mas se o Estado sair bem pós-pandemia, é possível a gente pensar no concurso a médio prazo, tá bom? Transferência entre unidades eu falei. Provável banca. Gente, provável banca, FGV. O pessoal que me pergunta eu falo, né?
Só pergunta, professor, qual que você acha que vai ser a banca do próximo concurso? Eu falo FGV. Pô, mas o pessoal fica rodeando para falar, você fala FGV? Ah, falo. Baseado em quem você fala isso? Chute. Me pediram para eu chutar, eu chutei, não é? Por que eu falo FGV, gente? FGV tem feito as últimas provas aqui do Estado. Fez prova para a Assembleia Legislativa, fez prova para o Fisco Municipal ISS Cuiabá, inclusive o prefeito da época é o nosso atual governador e o procurador é o atual secretário de Fazenda, Rogério Galo. Então, eles estavam na prefeitura quando foi feito o concurso do ISS de Cuiabá e a banca foi FGV. O último concurso grande que teve aqui foi da Assembleia Legislativa, a banca foi FGV. Então, se eu tiver que chutar alguma banca, eu vou chutar FGV. Ah, tem alguma informação privilegiada? Não, mas é um chute meu, tá? Já que pediram para chutar. Tá tranquilo? O Instagram é professor André Fantoni. O material está disponível, tem um link aí, não tem? No YouTube tem um link aí, no meu Instagram também, nos stories, tem o link, tá? Ou então me pede em offline, beleza? Galera, acho que foi isso por hoje. Deu, tranquilo. Já estou liberado para tomar aquele chopinho, aquela gelada. Forte abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição.